Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai trazer um vídeo que é quase uma resposta, não uma resposta, né, mas uma continuação daquela treta lá do Raul Seixas e do Belchior, não é? Que não é exatamente uma treta, mas vamos aqui elucubrar algumas coisas pra vocês. Já que aquele vídeo foi muito mais popular do que a gente imaginava, teve muito mais repercussão do que a gente imaginava, então a gente decidiu fazer esse vídeo aqui até pra trazer alguma questão de... Será que a Palo Seco foi feito pra Raul Seixas, não é? Será que o Belchior, ele fez essa música para Raul Seixas? Então vamos aqui saber disso agora e falar um pouquinho sobre o Belchior também. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer pra todos vocês é que a única coisa que me incomodou, né, eu sei, teve muito comentário, mas os comentários que chegaram a incomodar um pouquinho foi que disseram que a gente faltou com respeito com o Belchior. Eu acho que dificilmente esse canal vai faltar com respeito com artistas do naipe do Belchior, né, artista do escalão do Belchior. A gente simplesmente mostrou um fato, né, de que o Raul Seixas, ele ganhou o vídeo que a gente tava falando, não que ele ganhou uma possível discussão que eles estariam tendo, mas sim que o vídeo não ia ser focado no Raul Seixas, e acabou sendo focado nele, não é? Quando eu comecei o roteiro, era pra ser o roteiro ali falando sobre briga de gerações, não era pra ser mais focado na música do Raul, e acabou sendo focado na música do Raul. Agora, o que vai calcar esse vídeo aqui é que disseram que a música A Palo Seco do Belchior é uma resposta todo aquilo do Raul Seixas, né? Aquilo que o Raul Seixas falou, né? Do rapaz latino-americano que tirou saldo ali daquela geração que tava reclamando muito, e ele tava dizendo que ele também sabia reclamar. Inclusive, ele faz até uma outra tiração com o Belchior, não é? E eu não sei se vocês percebem, mas em dado momento ele fala muito mais rápido, né? Coloca muito mais palavras do que o compasso suporta. Então ele tem que dar uma corrida na letra, que é uma técnica muito usada pelo Belchior, né? Um jeito de compor muito usado pelo Belchior. Com uma nova invenção, vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação, e eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E falado isso, agora vamos ver se o A Palo Seco foi uma resposta ao Raul Seixas. E bom, a gente vai fazer um mini analisando a letra, né? Vocês gostam tanto, a gente vai fazer um mini analisando a letra, mas não aprofundado como é o analisando a letra de fato. E já dizendo que não é uma resposta ao Raul Seixas, evidentemente, e simplesmente porque seria um anacronismo, não é? Já que a música do Belchior é bem anterior ao Também Vou Reclamar, já que ele vem lá no disco Monte Glossa. Vamos contextualizar um pouquinho pra vocês o que é o A Palo Seco, não é? A Palo Seco, primeiramente, o título, né, seria aquela coisa que é falada cruamente, né, falada na cara mesmo, sem rodeios, é uma coisa a palo seco. Ele faz ali uma menção ao João Cabral de Melo Neto, que tem o poema A Palo Seco também, não é? Dá pra gente mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse poema do João Cabral de Melo Neto. Lembrando que o Belchior sempre trazia referências literárias para a sua música, não é? Como podemos ver no Canção na Velha Roupa Colorida, que a gente analisou aqui, que ele cita Edgar Allan Poe, não é? Podemos ver também A Divina Comédia Humana, uma das músicas dele, onde ele coloca a Divina Comédia do Dante e a Comédia Humana de Balzac, não é? Ou seja, é muita referência literária. E aqui ele faz do João Cabral de Melo Neto. Então o poema do João Cabral de Melo Neto eu vou ler aqui. Se diz a Palo Seco, o cante sem guitarra, o cante sem o cante sem mais nada. Se diz a Palo Seco, a esse cante despido, ao cante que se canta, sob o silêncio a pino. O cante a Palo Seco não é um cante a esmo, exige ser cantado, com todo ser aberto. É um cante que exige um ser-se ao meio-dia, que é quando a sombra foge e não medra a magia. Eis alguns exemplos de ser a Palo Seco, aos quais se retirar higiene ou conselho, não o de aceitar o seco, por resignadamente, mas de empregar o seco, porque é mais contundente. Então é calcado nesse poema que Belchior tenta ser contundente. Perdão, puta que pariu, eu sempre esqueço disso. Então aqui ele tenta falar a palo seco, né? Falar na lata o que ele tem pra dizer, porque ele diz que assim é uma maneira que se fala mais corretamente, não é uma maneira que se fala mais crua. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava.
o que ele tá brincando aqui, não é? O que ele tá criticando de fato aqui? Provavelmente, muito provavelmente, os Estados Unidos da América. É isso mesmo. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, não é? Ou seja, se você ficar... O que você tava fazendo enquanto a gente tava lutando, tendo nossas lutas por liberdade e tal? Aí ele tá falando dos Estados Unidos. Amigo, eu me desesperava. Então ele tá falando aqui, que a coisa dele é muito mais profunda do que simplesmente esses discursos, né? Discurso de liberdade que os Estados Unidos poderia fazer. E por que eu tô falando que ele tá falando diretamente dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos apoiou diversas ditaduras aqui na América do Sul, não é? E assim, com os interesses deles, não é? Aquela briga, aquela Guerra Fria, a União Soviética, tem toda essa história por trás, então eles apoiaram diversas ditaduras aqui no Brasil, com medo, obviamente, de uma outra ditadura, né? Que seria uma ditadura comunista. Então aqui o Belchior vai dizendo que, olha, se você vier me perguntar por onde andei enquanto você sonhava, eu estava aqui me ferrando, irmão. Eu estava aqui realmente passando poucas e boas nessa terra aqui, Brasil, assim como muitos dos meus colegas latinos também estavam passando. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Ele coloca como modismo, né, um desespero como moda, ou seja, ele começa a dizer que eles utilizam desespero ou discursos como uma forma de moda, né? É moda pensar dessa forma naquele período, é moda agir daquela forma naquele período. Então o desespero, ele diz que vão julgar que o desespero dele é uma espécie de moda, uma espécie de modismo, uma coisa que é meio não verdadeira assim, mas ele tá falando que ele tá fazendo tudo a palo seco, né, da forma mais crua e verdadeira. E desesperadamente ele grita em português, ouviu, americano? Ele tá falando aqui que o desespero dele é totalmente brasileiro. Ouviu, americanos? Parece que eu tô brigando com os Estados Unidos. Não, eu não tô brigando com os Estados Unidos não, tá, gente? Eu tenho que falar da música. Pronto, Juscelino comunista, maconheiro, as histórias que estão vindo agora no YouTube aí. Tenho 25 anos de sono e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Esses versos aqui são mais diretos, não é? Então ele fala, tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul. Ele tá falando aqui que é a América do Sul. E ele diz uma coisa importante aqui também. O tango argentino, a ele vai melhor do que o blues. Ou seja, aqui a crítica é mais direta, assim. Não é mais uma coisa tão, você tô achando que é contra os Estados Unidos. Não, é meio que direta assim mesmo, assim. Por que eles estão apoiando tanta opressão aqui no Brasil, não é? Ou aqui na América Latina inteira? Tivemos muitas ditaduras, como todo mundo sabe, a Argentina, né? Por isso que ele coloca o tango argentino. A Argentina foi a mais cruel, a mais terrível, provavelmente foi da Argentina. Teve a do Chile também, que foi terrível, enfim, ditaduras terríveis. Por incrível que pareça, uma das mais brandas foi do Brasil, tá? E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E é assim, ele finaliza dizendo que quer que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Ele tá falando que ele não tá aqui pra cantar palavras bonitas, não é? Então, enquanto sonhava, ele estava se desesperando, ele estava falando cruamente em português e que o tango argentino pode ser muito mais sofrido que o sofrimento do blues. Então aqui não é uma resposta ao Raul Seixas, não tem como ser uma resposta ao Raul Seixas, mas sim é quase que uma luta que também o Raul Seixas tinha, né? Apesar do Raul Seixas gostar muito dos Estados Unidos e aquela coisa toda, o Belchior, ele maltratava mais, assim, vamos dizer, ele era mais seco, né? A palo seco, né? Então, ou seja, ele é mais direto, ele é um pouco mais duro, é muita pedrada aqui. Então, essa é a resposta, né? A palo seco com certeza não é do Raul Seixas. Pode ser que a minha interpretação não seja única, não seja uma interpretação unânime, então deixa a sua interpretação aqui embaixo, né? E xingue o canal também, que eu sei que muita gente vai xingar desse vídeo que só falou de política, né? Então, vamos lá. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, não esqueça de se inscrever aqui no canal também e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e nas comunidades também. Aqui a gente tem muita coisa lançando pra vocês aí, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!